nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, querido. Graça e paz ao teu coração, a você também que está conosco, pelas redes, acompanhando. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque, como já disse a Débora, estamos aqui desde quinta-feira. E você permaneceu, ficou firme. Quinta, sexta, sábado, hoje pela manhã e agora à noite. Eu sei que é um outro povo agora à noite. De manhã estava também assim, bem repleta a casa do Senhor. Recebemos uma palavra muito especial, falando sobre gerações, falando sobre como Deus faz quando alguém resolve na sua casa, na sua família, diante dos seus, cortar o vínculo. Isso me arremete a pensar um pouco sobre a minha história, um pouco da minha história com Deus. Meu pai, um homem nascido na cidade de Itirapina, região aqui de São Carlos. Muito simples, motorista de caminhão, já logo cedo na sua vida. Depois motorista de ônibus, trabalhou em muitas empresas brasileiras. E ele lá em Itirapina, com meu avô, Antônio Guerra, vai conhecer o Senhor Jesus através da igreja presbiteriana, que ali fazia um trabalho muito lindo, muito especial. E se tem uma coisa que os presbiterianos e nós nazarenos também costumamos ter, é fidelidade com as coisas de Deus e principalmente no ensino da palavra. Meu pai não faltava uma escola bíblica. Ele veio contar isso para mim muitos anos depois. E aqueles ensinos ficou no coração dele, das minhas duas tias e do Elias, o caçula. Depois mudam para Rio Claro e a coisa se transforma. Talvez não se identificaram com nenhum templo, com nenhuma comunidade. E meu avô foi se enveredar para um outro lado. Uma questão de ética e educação, não vou falar o nome. Mas que causou muitos males para a família do meu avô, para os seus filhos. E meu pai se manteve nos ensinos mais afastado. E agora meu pai vai conhecer uma jovem chamada Maria de Lourdes, na cidade de Rio Claro. Os dois se apaixonam e vão se casar. De um lado, meus avós maternos, totalmente fora dos princípios, seguindo uma das religiões que impera no Brasil e no mundo. Do outro lado, os meus avós paternos, seguindo lá uma seita. Conclusão, ninguém vai no casamento. Estavam no casamento, o ministro, no templo da igreja presbiteriana em Rio Claro, meu pai e minha mãe. Pronto, ninguém vai. E o tempo vai passando. Vai nascendo o Paulo, meu irmão mais velho, o Reginaldo, que sou eu, depois o Alberto, depois o Sérgio, o Luiz, que o senhor já levou, e depois a Márcia. A Márcia vai casar com alguém que também tinha uma experiência com o Evangelho. Mas pela dureza da doutrina, e não doutrina do Espírito, mas doutrina, ensinos e costumes dos homens, esse moço, por nome Davi, hoje meu cunhado, se afasta dos caminhos do Senhor. E também não vai visitar ninguém, fica quieto. Márcia com ele começam a se flertar, e eu estou lá em Guaratinguetá, quando eu conheci o Evangelho. Agora eu venho para Rio Claro, e meu irmão com meu cunhado Davi, querem se casar, e pedem para mim e para Denise cantar no casamento. 50 anos depois do casamento do meu pai, que não foi ninguém da família, se reúnem todo mundo no templo para o casamento da Márcia com Davi.
E Deus começa a renovar a fé, a aliança que Ele tinha feito com meus pais lá atrás, com meus avós lá atrás. Aquela semente começa a brotar de novo. Não passa muito tempo, eu tenho a alegria de batizar meu irmão caçula Luiz Carlos, minha irmã caçula, que é a caçula de todos, e minha cunhada no mesmo dia. Não muito tempo depois, eu batizo minha mãe. E o que eu estou dizendo aqui é que o nosso Deus é um Deus de gerações. Não importa se começou com alguém da sua casa, não importa se começou com alguém da tua família, ou se houve interrupção, houve um corte, uma falha, um afastamento, isso não importa. O que importa é que a fé inabalável de alguém, a qualquer momento volta a brotar, e Deus vai levantar a tua casa e a tua família, porque Deus não levanta a gente para se perder, Deus não levanta a gente para povoar o inferno, nós somos levantados para a glória dEle, para o louvor dEle. Batizo minha mãe, uma das experiências mais lindas do meu chamado até hoje. Batizo minha irmã, como disse, meu irmão, minha cunhada. Introduzo o meu irmão no ministério, passa a ser um pastor, está pregando, está trabalhando. E nós tínhamos uma amizade, uma aliança muito grande. Eu não sabia o tanto que era, a ponto de, os irmãos já sabem, há 2 anos atrás, no dia 18 de março, o Senhor o recolhe. Dia 18 era um sábado, estavam todos os preparativos, porque dia 19 é meu aniversário. 7 horas da noite, eu recebo no grupo da família a notícia de que ele não tinha resistido, o Luiz havia falecido e foi para os braços do Senhor. Estávamos no sábado de manhã, quem se lembra? A Débora preparou um café com toda a liderança e pastores, e nós estávamos lá. Azaf Borba estava com a gente, e eu já havia preparado ele. Falei, a situação é essa, meu irmão foi internado, isso no sábado de manhã. Passou de manhã, chegou meio-dia, 1h da tarde, terminou o café, terminou tudo. O Azaf iria ministrar nos 2 cultos de domingo. 7 horas da noite, meu irmão faleceu. No dia 19, que foi domingo, no dia seguinte, meu aniversário, eu estava sepultando meu irmão e meu filho na fé. Eu não sabia o quanto nós tínhamos de amizade e de aliança, até isso acontecer. O que eu quero dizer é que Deus tem um chamado especial para a sua vida, e você precisa se despertar. Você não pode achar que você está apenas vivendo, que as coisas estão acontecendo, não. Há um propósito maior pelo qual você existe nesse tempo, nessa geração, e você talvez seja a pessoa, assim como eu fui o precursor na minha casa, talvez você seja este precursor na sua casa, que vai trazer um avivamento, um reavivamento para a sua família, porque a fé é uma coisa inexplicável. Jesus disse que é como um grão de mostarda. Aqui nós não temos a mostarda lá do Oriente. A mostarda do Oriente é uma coisa que prolifera tanto que os fazendeiros precisam entrar em acordo um com o outro. Se um fazendeiro vai plantar mostarda, ele tem que avisar todos os fazendeiros da sua região, porque ela toma todos os espaços e toda a terra. A fé é assim também. Por isso que Jesus disse, ainda que seja pequena, a minúscula semente da mostarda, ela vai se transformar numa árvore gigante, ela vai produzir frutos, e vai ser sombra e ninho para muitos passarinhos. Deus vai fazer com que a nossa fé, ela se espalhe. Ninguém pode deter. Eu sempre disse que coisa dura para um ateu ou para alguém que não crê é ter um crente na família. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo de uma forma, de uma outra forma, e vai alcançando as pessoas. E assim vai indo, de geração em geração. E o tema que eu quero usar aqui hoje é sobre o Deus que chama,
o Deus que faz promessas e o Deus que cumpre as promessas. Eu quero usar a experiência de um dos maiores vultos do Antigo Testamento, por nome Moisés. Apacentando as ovelhas do seu sogro, fugitivo do Egito. Você conhece a história, eu não vou me ater aqui. Ele é acostumado. Por que Deus vai mandá-lo para o deserto para conduzir o povo? Porque Moisés estava acostumado com o deserto. Não se esqueça que ele ficou 40 anos lá. Ele sabia onde tinha água, ele sabia onde tinha as coisas. Ele sabia procurar no lugar certo. Não à toa os beduínos cuidam de ovelhas no deserto. Ora, eles sabem onde tem fonte de água. Moisés ficou 40 anos no deserto. Ele conhecia tudo aquilo ali. Sabia. E ele vai ter a experiência mais linda da sua vida, quando Deus se revela a ele. Moisés então tinha dúvidas em saber quem era o Deus dos pais dele. Ele só havia ouvido falar. Você lembra que a mãe dele, para protegê-lo, coloca ele num cestinho? Lembra disso? Coloca no rio Nilo. E ele, conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, vai parar onde? No lugar aonde se banhava a filha do faraó. Meu Deus, mas a ordem era matar os meninos, mas aquele menino agora é preservado. Porque ela só achou ele bonito? Não, porque Deus tinha um propósito com ele. Deus preservou, e eu quero dizer, Deus vai preservar a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família, vai dar livramentos, vai dar coisas lindas, maravilhosas, grandiosas. Sabe por quê? Porque o propósito dele com você é muito grande. Talvez você não tenha tido a ideia da dimensão do propósito de Deus. E Moisés agora está apacentando as ovelhas. Ele é acostumado a andar naqueles lugares, só que ele olha para um certo monte e ele percebe que tem algo diferente naquele dia, e ele é atraído por aquilo. Deus chama a atenção do Moisés. Certamente que ele tinha ajudantes. Ele vai deixar as ovelhas com os ajudantes ali e vai subir o monte, sem saber que ele ia ter a maior revelação da vida dele. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, eu quero ler do verso 1, por gentileza, me acompanhe. Verso 6. Êxodo 3, do 1 ao 6. Olha o que está escrito. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, olha como ele conhecia bem aquilo, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça, você sabe que é uma árvore pequena, muito abundante na região onde ele estava. Moisés olhou, eis que a sarça ardia em fogo, estralava até, mas a sarça não se acabava, não se consumia, o fogo não consumia a sarça. Isso chama a atenção dele, porque ele está vendo o fogo ardendo no meio das folhas da sarça, mas o que ele fica abismado é que o fogo não consome, não destrói aquela árvore. Então disse consigo mesmo, é Deus atraindo ele: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Consigo mesmo está conversando. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aí ele vai ter a resposta para muita dúvida. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui começa o chamado dele. Aqui começa Deus a fazê-lo entender
Por que ele teve que nascer no Egito? Por que as coisas aconteceram lá? Por que ele tem que fugir, ficar 40 anos? Então Moisés está por volta de 80 anos agora. Ele fica 40 anos no Egito, mais 40 no deserto, 40 com 40, 80 anos. E aqui ele vai começar a andar de fato com Deus. Então Deus fez uma promessa muito grande a um homem chamado Abraão, conhecidíssimo no meio dos judeus, dos israelitas. Deus chama esse homem. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos encontrar o chamado, a separação. Deus trabalha separando. De Abraão para cá, Deus trabalha separando. Minha avó separava feijão. Feijão que nós comíamos naquela época não é o de hoje, né? O arroz hoje já vem lavadinho, o feijão já vem todo escolhido. Naquela época não era não. A gente pegava assim com um canudo lá no armazém lá e pegava 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos de feijão. E o feijão vinha com problema, sujo, com sujeira, com caruncho, e ela espalhava aquele feijão na mesa de forma que eu usava a minha mão junto com ela, foi me ensinando a ponto de eu saber separar. Então Deus é assim também. Deus está separando pessoas desde Abraão para cá. Ele separa, ele percebe que ele tem um plano para Abraão, mas ele percebe que se Abraão ficar ali, a pressão vai ser muito grande. Os costumes da região onde ele está, de Ur dos Caldeus, é muito forte, então Deus tem que tirá-lo dali. De vez em quando Deus separa a gente também geograficamente. Tira do perigo. Há um certo cego que Jesus cura, e ele toma pela mão e tira da aldeia. Porque ele sabe que se aquele cego ficasse naquela aldeia, ninguém ia crer nele, ninguém ia acreditar nele, ninguém ia estar nem aí com ele. Então Jesus, a primeira coisa que faz é tirar aquele cego da aldeia. Pega o texto. Então a primeira coisa que Abraão tem que entender é que ele não pode mais ficar onde ele está. Irmãos, para a gente ter o plano de Deus começado e concluído na nossa vida, nós temos que deixar algumas coisas na nossa caminhada. Nós não podemos levar a nossa mochila cheia do jeito que está. Então Abraão tinha que deixar a sua parentela. Vamos entender o que é família e o que é parentela. Família, esposo, esposa, filhos. Parentela, cunhado, sobrinho, tio, tia, e por aí vai. Então ele percebeu, Deus na sua presciência, na sua sabedoria infinita, percebeu, se Abraão ficar aí, ele vai se perdendo. Então tira ele daí, e ele vai para um lugar onde ele não sabia onde era. Deus disse que eu vou mostrar na caminhada. Tem certas coisas que Deus não fala tudo, Deus fala o princípio para a gente. Basta a gente crer nele, saber que é a voz dele, que é inconfundível, e sair andando com ele. Na caminhada ele vai completando. Então Abraão obedece, e Deus fala para ele uma promessa impossível de acontecer aos olhos humanos: eu farei de ti uma grande descendência, eu farei de ti uma grande nação. Como isso é possível? Eu já sou avançado de idade, minha esposa também é avançada de idade, eu estou falando de Sara, né? Ou de Sarai, e para completar a história, ela é estéril. Então, humanamente falando, não tem a mínima condição. Já foi falado aqui de manhã, eu quero repetir. A fé, ela produz coisas sobrenaturais. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa na minha vida, na sua vida, ao olharmos para a nossa condição, ao olharmos para a nossa situação humana, nós vamos entender que nós não temos condição nenhuma e nada que está à nossa volta coopera. Mas como fé rege o mundo espiritual rege coisas sobrenaturais, nós temos que caminhar pela fé. E assim fez Abraão. Ele creu. E de Abraão vai nascer Isaque. E de Isaque vai nascer Jacó. E de Jacó vão nascer as 12 tribos de Israel, que vão formar a nação israelita. E de uma dessas tribos vai nascer o Salvador do mundo.
O que eu quero dizer para você nesta noite é que você abra bem os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, apesar de tudo que Deus já falou, desse louvor, desta canção linda que nos levou à oração, ao louvor em forma de oração, de entrega. Eu quero dizer, quando Deus olha para você, Ele não vê apenas você, Ele está vendo ao seu lar, sua casa, sua família, seu filho, seu neto, seu bisneto, sua geração. Ele está vendo 1000 gerações adiante, e não é que depois de 1000 gerações acaba, é que 1000 na Bíblia significa o infinito. Ele está enxergando lá na frente. Mas quando tudo começa, parece que não tem condição alguma daquilo dar certo, daquilo se cumprir. É assim mesmo. Porque quando a gente tem alguma condição, irmãos, e eu já fiz isso, confesso que já fiz, eu mesmo resolvo e fico a glória. Eu mesmo resolvo e fico cheio de mim mesmo, igual pomba pendurada no fio de luz. Nós é nós, o resto é nós também. Porque a gente se enche igual pomba. Mas quando a gente não tem condição nenhuma, e nada que está à nossa volta pode cooperar, quando aquilo acontece, nós só temos uma coisa para falar: é Cristo, 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 e é Cristo. E assim foi com Abraão. Não tinha condição alguma, mas Deus dá a ele o Isaque. Do Isaque vai nascer o Jacó. Do Jacó vão nascer os 12 filhos, que vão formar a nação israelita. Eu não sei se Deus se chamou para ser o Abraão, o primeiro a crer, o primeiro a influenciar na sua casa, na sua família, na sua geração. Eu não sei. Eu não sei se Deus chamou você como Isaque, aquele que já pegou a história espiritual da família em andamento, que alguns são assim. Eu, por exemplo, com Denise, temos a grata satisfação de deixar para os nossos filhos o caminho semi-aberto, porque eles vão ter que trilhar e ter a experiência deles com Deus. Então não sei se você foi chamado para ser o Abraão, aquele que crê em primeiro lugar, se você foi chamado para ser o Isaque, aquele que já recebe de Abraão uma porção e vê que as coisas podem acontecer, porque você tem a quem imitar, alguém se espelhar, alguém que você pode dizer: eu quero seguir a fé desse homem, dessa mulher, do pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, de uma avó. Ou se você é o Jacó, que vai ver o cumprimento de todas as promessas que Deus fez para a sua família. A verdade é que em Abraão Deus chama, em Isaque Deus faz promessa, e em Jacó Deus cumpre a promessa. Por isso ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, ele está falando que é Deus dos vivos, não dos mortos, e que tudo que esses homens fizeram estão diante do Senhor como memória e como lembrança. O que eu quero é despertar você, para que você se levante com mais força, com mais fé nesses dias após essa conferência terminar, que Deus não tem um propósito apenas com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua casa, com a sua família e com a sua geração. Eu separei uma foto, eu não sei se está no jeito, uma foto. Se possível, já está lá. Para quem não sabe, esse aqui sou eu, com 8, 10 anos de idade, na cidade de São Paulo, capital. Meu pai foi trabalhar na Esso Brasileira de Petróleo, nem existe mais no Brasil. E lá minha mãe me levou num estúdio fotográfico, e lá tinha uma sanfona. Sabe por que ela colocou essa sanfona? Para me tirar uma foto. Porque nós morávamos em um bairro afastado do centro da capital de São Paulo. E toda semana, uma vez na semana, acontecia um culto lá. Nós morávamos num sobrado na parte de cima, e na parte de baixo morava uma família. E essa família era crente de verdade.
e tinha lá um culto doméstico. Chegava no dia do culto e na hora do culto, minha mãe me preparava, me dava banho, punha minha melhor roupinha, meu melhor sapatinho e me mandava para o culto. E eu fico imaginando o que aqueles irmãos faziam comigo ali. E eu me lembro que eu comentava com ela que lá tinha uma sanfona e tinha um bumbo, sabe aqueles bumbo redondo de fanfarra? Bum, pá, pá, bum, pá, bum. Eu amava fanfarra. Nossa, eu amava, não podia ver, no desfile eu ia ver, então aquilo me chamava atenção, a música, e eu tenho certeza, em Deus, talvez um dia eu vá saber disso lá na glória, que aqueles irmãos oravam por mim. Minha mãe não era crente, minha mãe era de uma religião tradicional do Brasil, lembra que eu falei para vocês, mas por um propósito maior, ela já liberava o menininho dela para ir no culto. O que eu quero deixar claro para você é que quando eu estava nessa idade aqui, eu não sabia, minha mãe não sabia, meu pai não sabia, meus irmãos não sabiam, minha família não sabia, mas Deus já sabia. Ele estava vendo esta família aqui, ó, toda na presença de Deus, ó. Deus já sabia desta família toda aqui, ó. Deus já sabia de cada vida, de cada rostinho, de cada filho, de cada filha, de cada genro, de cada nora, de cada neta, mas tudo começa lá no anonimato. Talvez hoje você não esteja vendo tudo que Deus está fazendo, espera um pouquinho, Ele só começou a sua história, não vai terminar assim. Ele está olhando para uma fase da tua vida, mas Ele está com os olhos lá no futuro. Isso vai dar coisa boa no céu, querido. A minha mãe vai falar isso para mim. Nós saímos de Guaratinguetá em 1991. Alguém me ajuda? Você é bom de matemática? Eu sou de 56 e 91 eu tinha quantos anos? 9 fora nada, caiu 1, escorrega 2. 35? 34, 35, mais ou menos isso? De 56 para 91? Que isso? Já estava velho? Que isso? Não, é 35. 35. As irmãs estão jogando idade em mim. Corrige elas para mim aí, Zica. Que negócio? Dá 44 ou dá 35? 1991 menos 1956. Eu estava na minha flor da idade. Depois a Denise judiou de mim, mas isso é outro assunto. Então tinha 35 anos. Quando eu fiquei um período, porque eu fiquei 5 anos depois lá em Rio Claro, de 91 a 96, minha mãe vai contar isso para mim numa das feijoadas que ela fazia todo mês de junho. A família reunida, os irmãos, ela pediu a palavra. Eu nunca vou esquecer isso. E ela falou: sabe o Nardo? Reginaldo na família virou Nardo. Sabe o Nardo? Quando ele era novinho lá em São Paulo, nós morávamos num sobrado e tinha culto uma vez por semana. Eu preparava o Nardo, dava banho, punha uma roupinha nele, sapatinho, e deixava ele ficar no meio dos crentes. Eu chorei igual um bezerrinho desmamado. Falei: mãe, só veio me revelar isso. É, meu filho. Então Deus olhava aquele menininho, estava elegante ali, hein? Gravatinha borboleta, suspensório. Eu tenho vontade de usar suspensório de novo. Suspensório. Essa aqui não é uma calça comprida, irmãos. É uma bermudinha. E tinha um sapatinho que tinha 2 lacinhos. Um em cada lacinho, outro assim. Meinha 3/4. Era chique, irmão. Nossos pais nunca tiveram muito dinheiro, mas eles tinham muito zelo. A minha avó dizia: ande remendado, mas não ande rasgado. Ande com a sua roupa limpa, limpa e cheirosa. Não tenha vergonha de ser o que você é. Não mostre para os outros aquilo que você não é. Seja o que você é. E assim Deus vai trabalhar na sua vida.
Aquela mesma avó que ficou 50 anos com a perna levantada fazendo comida para todo mundo. Eu morei 2 anos com ela. E aí, quando eu conheci o Evangelho, o meu segundo pastor que passou sobre a minha vida, que me levou para Jesus de fato e de verdade, foi o pastor Ismael Mendes, que já está na glória com o Senhor. Ele foi orar pela minha avó foi no casamento do meu com a Denise. Eu quero repetir esse testemunho, porque isso me enche de fé, e quero que você enche de fé. Minha avó estava com 8 cirurgias plásticas, porque ela tinha uma úlcera na perna direita. Ela não podia pôr a perna, ela fazia comida assim, andava com muita dificuldade, escrevia o seu nome assim. Ninguém está dizendo aqui que ignorância é sinal de fé, mas isso não impediu ela de ser o que foi. Hoje eu vejo tanta gente estudiosa, mas nula espiritualmente. Tanta gente com tanta sabedoria humana, mas não sabe nada de Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, quem somos, qual a nossa identidade. E minha avó então, eu até com a Denise ficamos assustados, porque ela não viajava, e não é brincadeira, de Rio Claro para Guaratinguetá, dá uns quilômetros bons aí, uns 380 quilômetros no mínimo. E os carros daquela época, eu estou falando de 1982. E minha avó aparece lá, e eu falo com o meu pastor: pastor, ela tem essa úlcera aqui na perna, faz 50 anos. Ele olhou para ela e falou: dona Assunta, quando a senhora foi casar com o seu João era meu avô, uma mulher que gostava muito dele, fez uma farofa para a senhora e uma obra de magia. Meu Deus, eu fiquei assim, obreim novo já, falei: que é isso? Ela gostava demais do seu João, enquanto a senhora foi casar com ele, ela se encheu de inveja, de raiz de amargura. E naquela época, você lembra, os casamentos não eram em buffet não, onde era? Na casa da noiva. Então as pessoas levavam as coisas, levavam uma farofa. A senhora vai lembrar, uma farofa que não era seca não, uma farofa úmida. Aquele homem tinha um dom de revelação, uma coisa extraordinária, uma autoridade espiritual. Eu andei com ele, ele que me ganhou para Jesus, ele que me levou para o ministério, que me batizou a mim, batizou a Denise, me levou para o ministério, na primeira credencial de 1982, no mesmo ano, foi ele quem me deu. Então, Reginaldo, eu vou fazer a primeira unção nela, você vai continuar em Rio Claro, são 7. Nós começamos a orar. Ele pegou o óleo, trabalhava com óleo como eu gosto muito de trabalhar com óleo. Óleo para mim é símbolo do Espírito Santo. Não existe óleo ungido, existe óleo para unção, é diferente. E nós começamos, ele fez a primeira, eu continuei, meu irmão Luiz Carlos ajudou em Rio Claro. Poucos meses, aquela úlcera fez assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Fechou. E um dia, que eu não me lembro quando, meu irmão Luiz Carlos, que está na glória, meu filho na fé, perguntou para minha avó se ela queria receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela disse: meu neto, eu quero. E um dia meu irmão me liga e diz: Reginaldo, eu estou muito feliz. Eu fiz a oração com a avó, ela abriu o coração e declarou que Jesus perdoou todos os seus pecados, que Jesus é o Senhor da vida dela, que ela crê que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele tem o poder do sangue para perdoar e para curar, em nome de Jesus. Minha avó vai falecer com 92 ou 93 anos, 92 anos, bem longeva. E o Evangelho começou a trabalhar. Então, quando eu me lembro dessa foto, que foi minha mãe que tirou e me deu de lembrança, isso aqui estava na casa da minha mãe, quando ela faleceu, a minha irmã Márcia falou: isso aqui você tem que levar para você. Eu faço questão de colocar essa aqui ao lado. Aqui estão o Marcos, meu filho, a Bárbara, aqui está a Paula, minha nora, Daniel, meu filho, ali estou eu, ao meu lado está a Débora, no colo dela está a nossa caçula Angelina, ao lado dela está o Ricardo, meu genro, do meu lado, do lado da Débora, está a Natália, nossa caçula, e o Bruno. Aqui está a Ariela, a Antonella, a italianinha, nossa Giovana, a Alice
e a Luísa. E a pastora Denise. Obrigado, irmãos. Eu pulei ela e não falei. Eu volto. Está a Paula e a pastora Denise. Pronto. Ai de mim. Foi uma falha, eu reconheço. Então, está aqui a nossa família. Éramos 2. Depois passamos a ser 6. Hoje, eu acho que somos 14 ou 15. 15. E eu acredito que vem mais por aí. E eu tive uma promessa que eu quero alcançar. O Senhor disse que eu serei bisavô. E essa promessa é para todos os que creem em Jesus Cristo. Quem recebe esta promessa, diga graças a Deus. Você verá o filho dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. A tua geração será bendita no Senhor. Então, enquanto Deus está olhando ali aquela foto, Ele já vislumbrava tudo isso que está acontecendo aqui. E eu quero com muita alegria e bastante rapidez chamar todos os meus filhos, nora. Só vai ficar as netas que estão ali. Eu acho que só a Angelina que vai poder ser trazida aqui, ou não sei por onde ela está. O Marcos não pode vir, mas os filhos que estão aqui, por favor, subam aqui. Paulinha, vem para cá. Bruno, um dos homens mais felizes dessa terra, junto com o Ricardo. Né, Zica? Nós damos para eles o melhor, Zica. Misericórdia de Jesus. Aí. Vem, pastora Denise. Claro. Meu amor, se você não vier, não tem graça. Ai, meu Deus, como é que eu fui esquecer ela ali? Meu Jesus. Não tinha ninguém. Porque o homem diz que a mulher foi tirada da sua costela, mas todo homem nasce de mulher. Apertou para nós. Vocês foram tirados da minha costela. Mas todo homem nasce da mulher. E agora? Aí, está aqui, ó. Esse. Olha lá, olha lá. Ele falou que da Luísa eu não vou ser bisavô. Está fugindo da raia, irmão. Está fugindo. Jesus volta logo. Tá falando, tá falando. Liberou, tia Dani. Obrigado, tia Dani. Cadê a pequena? Cadê a caçula? Traz ela para nós aqui, irmã. Ela não pode faltar. É a nossa caçulinha. É a morena. É a morena das morenas, gente. Então começou um dia isoladamente, lá em Guaratinguetá, longe de tudo, longe de todos. Eu fiquei em Guaratinguetá de 77 a 91, longe da minha casa paterna, materna, longe dos meus avós. E eu fiquei esse tempo todo com a Denise. Lá formei minha casa, minha família, tivemos os nossos filhos lá. E quando a gente vem de volta para Rio Claro, em 1991, Deus começa... Minha terra é minha família. Deus começa a renovar aquela semente. Ela está feliz. Ela já está apontando já. Vem com nós, vem. Você não pode faltar. Vem. Vem tu, vovô. Vem ti. Você é bênção. Aqui, ó. Quem está aí? Quem é? Aí, a Mana. Vai com a Mana. Acho que vai com a Mana. Não vai, não vai. Agora não vai com mais ninguém. Agora, então, assim como Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, o desejo do meu coração, da minha esposa e sei de toda a minha família, é que Deus faça na sua família também. Está pronto para receber?
Deus vai fazer transbordar essa bênção na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, e você verá toda a sua descendência na presença do Deus Todo-Poderoso. Estenda a sua mão para cá, toda a família, e nós vamos num ato profético, no encerramento dessa conferência. Você pode ficar de pé um instante? Nós vamos declarar esta bênção sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tua família, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos esta noite que o Deus que chama o Abraão, que faz nascer o Isaac e que faz o Jacó produzir tantos filhos para que uma nação toda possa nascer, é o mesmo Deus e não mudou. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E em cima desta palavra, eu e minha casa, eu e minha família, nós declaramos esta bênção sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre este povo, que a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, a bênção da descendência, a bênção de gerações, a bênção da continuidade esteja sobre cada um dos teus filhos e filhas. Declaramos com alegria, com fé e com certeza que o Deus que fez em nós irá fazer na vida de vocês também. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, você diga amém. Você diga graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Dá um louvor de palmas ao Senhor.